E nós já estamos recebendo aqui no estúdio Elivaldo Barbosa, em tempo real, para trazer as informações da política. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, que acompanhou hoje o governador Wellington Dias, que participou aí do lançamento do portal Piauí Digital. E nessa conversa, Elivaldo falou também de política. Exatamente, aliás, um investimento importante, esse que agiliza as ações lá na Junta Comercial do Estado, principalmente na legalização, formalização de empresas. E na parte política, Joelson, eu acho que o segundo momento foi dado, e momento até decisivo para a aliança PT e PTB em Teresina. Vamos então acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. No Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias participou do lançamento do portal Piauí Digital, projeto da Junta Comercial do Estado que facilita inscrições de empresas e a formalização na economia. Só este ano, a Junta Comercial inscreveu e legalizou cerca de 5.000 empresas no Piauí. O portal Piauí Digital é uma ferramenta que possibilita você trabalhar pela internet, fazer todo o seu trabalho que você antes faria na junta. Se você optar pelo 100% digital, tiver a questão de utilizar esse empresário, utilizar a certificação digital, ele não precisa nem ir na junta. Ele manda todas as suas informações, envia, assina e lá se providencia sem que haja nenhuma preocupação dele de se deslocar. Qual é o grande objetivo? A modernização do Estado para mais eficiência. Então aqui a gente já fez adiantamento, nós já antecipamos com o dinheiro do Estado etapas que nós vamos agora concluir. É um investimento de aproximadamente 40 milhões de reais, que desde 2015 nós começamos e agora vamos acelerar. Tivemos o Sebrae como parceiro, tivemos um contrato com o Ministério do Orçamento, que também é contrapartida desse contrato do Banco Mundial, ou seja, um Estado moderno é uma necessidade para o desenvolvimento. E o reencontro do senador Elmano Ferrer com o governador Wellington Dias em solenidades no Palácio de Karnak também marcou a nova fase de relação política entre PT e PTB no Piauí. E na reaproximação, tanto o governador como o senador revelaram um ambiente de plena harmonia política, envolvendo PT e PTB, com desdobramento nas eleições municipais no interior e principalmente na capital. E tanto o governador como o senador aprovam a ideia de um encontro em Teresina na eleição para prefeito da capital. Nós sempre estivemos juntos desde 2014 e queremos fortalecer essa aliança agora no pleito municipal aqui em Teresina e em outros municípios importantes aqui do estado do Piauí. Da minha parte tem muita simpatia, porque se trata primeiro de um partido alinhado, um partido que tem compromisso. E na política a gente tem essa ideia de time, ou seja, queremos fortalecer sim esse time. Elivaldo Barbosa falou em 2 passos de aproximação, Elivaldo Barbosa. Você citou esse como o segundo. Qual foi o primeiro? Primeiro foi a votação do senador Elmano contra o impeachment no Senado. Aquela posição você já entende como... Ali ele abriu as portas e agora ele escancarou as portas total e pavimentou bem o caminho para uma aliança entre PT e PTB e Teresina. E se existe esse entendimento real, a ação do governador será também indispensável, Joelson, porque ele disse também na entrevista, o governador Wellington, claro que ele não vai estabelecer nenhuma intervenção no partido. O partido também tem um pré-candidato, Júnior MP3, que enfrenta dificuldades para viabilizar sua candidatura dentro do próprio partido. Mas é um pré-candidato, é um filiado, tem todo o direito e legitimidade de buscar isso aí. O governador respeita essa tendência, esse caminho da instância do partido. Agora, claro que a voz dele, a opinião dele, a influência do governador é muito grande no PT em Teresina, não só pelo fato de ser governador, mas pela liderança política que ele representa do partido e também do Estado. E o jornalista Amadeu Campos se reuniu na manhã de hoje com o presidente do PDT no Piauí para falar de um possível entendimento, Elivaldo. Em busca de apoio, na verdade. Para o jornalista Amadeu, o apoio é importante. Para o PDT, é hora de questionar 12 pontos que o partido considera relevantes nesta disputa eleitoral em Teresina. Que estão sendo apresentados também para outros candidatos. Exatamente. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. O pré-candidato Amadeu Campos foi o segundo a participar de encontro com o presidente estadual do PDT para responder aos 12 pontos que o partido defende para a gestão de Teresina. Flávio Nogueira explica o critério para escolher o candidato do PDT
a prefeito da capital. São duas partes as nossas conversas com os candidatos. Primeiro, o candidato mostra quais são os partidos que já estão aliados ou conversados. A chapa de vereadores, que é o grande tema da nossa campanha do PDT, porque é o interesse imenso de a gente eleger o maior número possível de vereadores. E segundo, essa é gravada, né? Nós temos aqui 12 questionamentos que nenhum candidato sabe. Eu acho que ele não vai passar para o outro, porque senão vai dar dica. E serão gravadas essas conversas, que vão desenvolver esses 12 temas que nós temos. Amadeu Campos investe no apoio do PDT. Nós temos uma admiração grande pela direção do PDT, partido do deputado Flávio, do deputado Flavinho, do deputado Robert, o deputado Ziza, vereador Ananias, que tem um trabalho importante em Teresina, e nós gostaríamos de ter o PDT nessa aliança. Afinal, a gente está sintonizado com o que Teresina quer, que é a mudança. Teresina quer o novo. Estamos com o nosso programa de modernização de Teresina, contemplando todos os aspectos da vida do município, e eu hoje aqui apresentando essas ideias ao PDT, na busca de uma aliança para a eleição desse ano. É uma pessoa que engrandece o debate nessa campanha que nós temos aí. É uma pessoa que tenho certeza que vai polemizar com seus questionamentos, né, e exatamente vendo o melhor para Teresina. É um bom quadro nessa campanha política. Elivaldo Barbosa, e aí, o próximo a ser ouvido, quem será? O prefeito Firmino Filho. Isso vai depender de agenda ainda, claro, mas a tendência é que o prefeito Firmino Filho seja o próximo a conversar com o presidente do PDT, deputado Flávio Nogueira. Claro também que ele vai ouvir outros candidatos. Ele até disse que está enfrentando alguma dificuldade, que uns estão desistindo, tem esse caso do PT, outros estão aparecendo, como o do PV, que ainda não foi anunciado, mas a meta é ouvir todo mundo que vai disputar a Prefeitura de Teresina até o final de maio, início de junho, e antes da convenção o PDT anunciar quem vai apoiar na disputa pela Prefeitura da capital. Prever para que lado vai o PDT? Eu pensei que fosse, Joelson, confesso a você que eu pensei que fosse fácil, mas não vai ser assim tão fácil, não. Primeiro, o PDT, a princípio, eu considero ele dividido hoje em duas situações. Uma, apoiar a reeleição do prefeito Firmino Filho, já foi inclusive discutido isso aí no partido. Por quê? É o partido que tem um vereador, Ananias Carvalho, que é aliado de primeira hora do prefeito Firmino Filho. Está lá, inclusive, nessa condição de apoiar o prefeito Firmino Filho. Por outro lado, o PDT, ele é da base do governador Wellington Dias, inclusive participa do primeiro escalão do governo do Estado. E se o governador realmente tomar gosto para se envolver diretamente nessa disputa e construir uma aliança com o PTB, como fica? É claro que isso aí vai ser motivo ainda de muitas discussões internas do PDT. E olha, nós vamos continuar falando aqui de política e sucessão municipal, Elivaldo Barbosa, conversando com Chico Wilson, que é diretor municipal do PSDB, que acompanhou. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter vindo aqui. Tudo bom. Chico Wilson, que acompanhou essas reportagens, essa conversa, essa movimentação da oposição em relação à sucessão municipal aqui na capital. E eu queria saber do senhor se isto, de alguma maneira, tem despertado a atenção de vocês, essa movimentação, essa até aproximação de todos os candidatos de oposição em discussões que fazem, na tentativa de vencer Firmino Filho aqui na Prefeitura. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos que nos honram com a audiência. Na realidade, Joelson, nós estamos vivendo, a exemplo das eleições passadas, né, e pelo que nos dita o calendário eleitoral, um período onde todas as forças conversam com todas as forças. Eu costumo dizer que, da parte do PSDB, nós delegamos essa missão ao prefeito Firmino Filho, não por ser o prefeito, mas por ser o eventual e será candidato do partido à reeleição, como já é do conhecimento de todos. Então, cabe ao prefeito alinhavar essas conversas, essas articulações com todas as forças políticas. Nós já temos aí uma quantidade razoável de partidos que publicamente já colocaram à sua disposição em marchar nessa eleição conosco, marchar apoiando o prefeito Firmino Filho. De certa forma, que nós vemos isso com muita naturalidade, é próprio do jogo democrático. Agora, eu costumo dizer o seguinte, é muito importante essa conversa com as outras forças políticas, é muito importante esse alinhavar partidário antes da convenção, mas mais importante do que tudo isso é a conversa que nós vamos travar com o povo de Teresina, né?
PSDB e o povo de Teresina se entendem muito bem. São aí quase 20 anos de parceria, iniciando por Al Ferraz, passando por Chico Gerardo, Silvio, o próprio Firmino, já está no seu 3º mandato. De certa forma que o povo de Teresina, o PSDB, tem se entendido, não é? O prefeito tem falado muito a respeito de aventureiros, pessoas que não têm experiência. É assim também que o senhor enxerga os candidatos da oposição? Olha, eu não diria aventureiro. Eu não gosto muito de entrar nessa seara, porque você termina, digamos assim, levando para o lado pessoal. Cada um tem seu estilo. Mas vamos tomar como exemplo, por exemplo, o doutor Pessoa, deputado, né, que se coloca como pré-candidato. É uma pessoa que eu tenho dito publicamente que tem a minha admiração, que tem o meu respeito. Eu tive a honra de tê-lo como companheiro de parlamento durante 8 anos e eu digo isso aqui, inclusive, publicamente, sem mudar uma vírgula, uma pessoa do bem, mas que nos causa uma certa espécie, né? Porque uma pessoa que teve já, digamos assim, a possibilidade de se eleger vereador de Teresina, que é um cargo extremamente honroso, você ser vereador de uma capital de quase 1 milhão de habitantes, né? Formou-se em medicina, é professor da Universidade Federal, de repentemente deputado estadual, com atuação muito conhecida de todos nós, e agora quer ocupar o 2º cargo mais importante depois do Estado, que é o governador da capital. Então, eu não quero dizer que a candidatura dele não seja legítima. Eu não quero dizer que ele não tenha o direito de ser candidato, até porque todos têm. Né? Agora, nos chama um pouco a atenção. Né? Quer dizer, as pessoas, se o Firmino foi eleito, ele vai renunciar para ser candidato a isso, aquilo, outro. Quer dizer, na realidade, quem está deixando o mandato no meio é o doutor Pessoa. Primeiro, ele deixou um mandato de vereador pela metade para ser deputado estadual. Agora está querendo deixar um mandato de deputado estadual também pela metade para ser prefeito de Teresina. Quem nos garante que ele, sendo prefeito de Teresina, também não vai deixar o mandato pela metade para ser candidato a alguma coisa? Quer dizer, é aquela coisa da vaidade humana, né? De que a medida nunca enche. Mas isso não aconteceu também com o próprio Firmino, com o Silvio Mendes? 2 vezes seguidas. Não, você não está entendendo o racional. Eu fui provocado por uma pergunta sua, no bom sentido, e estou lhe dando uma opinião, porque eu sempre, para mim conversar diante de uma câmara, é como eu conversar na mesa de um bar ou na minha casa. Eu coloco a transparência em primeiro lugar. Eu estou dizendo que se eu fosse o doutor Pessoa, com a história bonita que ele tem, com a história linda que ele tem, com a história invejável que ele tem de ter saído de uma cidade do interior, ter chegado aonde chegou, quer dizer, primeiro grande feito, se formar em medicina. Segundo grande feito, ser professor da Universidade Federal. Terceiro grande feito, ser vereador de uma capital de quase 1 milhão de habitantes. Quarto grande feito, ser deputado estadual do seu estado. Mas nada disso preenche. Quer dizer, depois de prefeito, ele pode querer ser deputado, governador, presidente da República, papa. Quer dizer, nunca chega, nunca enche, né? Eu acho que a vaidade humana aflora e a mosca azul vem, mas nada contra a sua candidatura. Volto a dizer que é uma pessoa do bem, que merece o nosso respeito e que a sua candidatura é extremamente legítima. Algumas lideranças do PSDB deixaram o partido. Aqui, por exemplo, o ex-vereador Renato Berger, Urbano Eulálio, e o senhor também, que é mais ou menos dessa mesma época, das origens, permaneceu no partido, inclusive dirigindo a legenda em Teresina. Por que essa opção, presidente? Amadeu, na realidade, né, para te responder essa pergunta, eu tenho que falar rapidamente um pouco da minha história. Né? Eu iniciei minha vida pública no PMDB, ainda em 88, e vim ao PSDB atendendo a um convite do ex-senador Chagas Rodrigues e do ex-prefeito Al Ferraz, ambos já falecidos. Né? E no PSDB eu travei uma luta muito grande. Algumas pessoas não sabem, mas a nossa capital tem 18 leis de minha autoria, todas votadas, sancionadas e publicadas no Diário Oficial. Algumas pessoas não sabem, mas eu denunciei o governo do Estado no Ministério Público. Eu promovi uma ação crime contra o governo do Estado por a Puticabrana ter sido fechada. Eu liderei uma luta para que a clínica de nefrologia do HGV fosse reaberta. Algumas pessoas tinham, inclusive, perdido a vida. Lá tinham máquinas importadas se acabando, tudo cheio de goteira, tudo abandonado. E nós fizemos com que o governador Wellington, na época, reabrisse a clínica de nefrologia. Então, foram muitas as lutas, foram muitas as conquistas, e todas no PSDB. Então, não poderia agora, na véspera de uma eleição, pensando unicamente em me eleger, em pegar toda essa história que eu construí e jogar numa lata de lixo. A união dessa, você falou do governador Wellington Dias, a união, essa aproximação dele com o PTB, isso de alguma maneira preocupa? Está se formando uma força grande na oposição? O senhor se referiu só ao doutor Pessoa, é essa a preocupação dos tucanos? Não existe preocupação nenhuma com ninguém, entendeu? Eu acho que o povo é soberano, o povo é quem
é quem decide, o povo é quem vai para a urna, o voto do povo é quem decide tudo. Nós vamos dialogar com a população, nós vamos mostrar para a população o que nós fizemos, o que estamos fazendo, o que pretendemos fazer. Eu acho que o que vai valer é esse diálogo franco que o PSDB sempre teve, esse diálogo aberto, esse diálogo sincero, de olhar no olho, olha, foi feito isso na saúde, foi feito isso na educação, as dificuldades são que nós estamos num país parado e Teresina está sendo premiada com obras estruturantes. Nós estamos vendo uma crise sem precedente, uma crise histórica, e a Prefeitura nunca atrasou salário, nunca deixou de pagar piso do professor, você não vê nenhum problema assim de solução de continuidade acontecendo, as obras continuam sendo feitas. Então, como eu te falei, esse alinhavar político é importante, mas mais importante do que tudo isso é a conversa, é o diálogo, olho a olho que nós teremos com a população, que é quem vai decidir realmente, quem vai ser o responsável para conduzir o destino de Teresina. Presidente, mas o senhor acha que essa situação nacional vai ter alguma influência nas eleições municipais? Olha, eu acho que vai ter em relação à questão da compra do voto. Eu vou ser muito sincero contigo. Antigamente, quando o eleitor recebia um dinheiro de um candidato, né, e vamos falar aqui de forma desmistificada, sem meias palavras, vamos abrir o coração, né? A gente sabe que boca de urna sempre existiu, é uma coisa proibida pela justiça, mas existiu, existe, vai existir, a grande verdade é essa. Quem está nos assistindo sabe disso. Então, antigamente, quando o eleitor, principalmente o eleitor mais pobre, mais humilde, da periferia, recebia uma coisa do candidato ali, ele se sentia na obrigação de dar. Não, o doutor prometeu a geladeira, ele trouxe, os votos têm que ser dele, porque ele foi correto, honrou a palavra. E hoje, o eleitor, por mais inconsciente que seja, ele está assistindo televisão todo dia, ele vê, olha, esse dinheiro que o candidato está dando não é dele. Candidato nenhum vai vender sua casa para botar dinheiro em política para viver de aluguel. Candidato nenhum vai vender seu carro para andar de ônibus e botar dinheiro em política. Candidato nenhum vai pegar sua alma e escravizar um agiota ou um banco. Então, aquele candidato que lhe dá dinheiro para comprar seu voto é dinheiro roubado. É dinheiro de corrupção, de conchavo, de esquema. É dinheiro seu que vem dos impostos. Então, eu acho que vai ser uma eleição um pouco atípica. Não só eu acho, mas muita gente acha. E que várias pessoas vão receber dinheiro de um candidato, porque são pobres e necessitam, e na hora de votar, vão votar no candidato que a sua consciência e o seu coração determinar. Chico Wilson, presidente do PSDB aqui em Teresina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Elivaldo Barbosa, muito obrigado, Elivaldo. É isso, Joelson. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã, Elivaldo Barbosa, em tempo real.